Nós temos neste momento Fernando Haddad falando em um evento do BNDES, 11 horas e 44 minutos, é ao vivo, vamos ouvi-lo. Que correm no Senado e na Câmara, a PEC 110 e a PEC 45. Nós não estamos falando só de simplificação, nós estamos falando de valor agregado, o nosso sistema tributário, mas os subprodutos dessa reforma tributária nem sempre estão sendo considerados pelos comentadores, para aqueles que estão analisando, pelos analistas que estão debruçados sobre os dois textos que correm no Senado e na Câmara, a PEC 110 e a PEC 45. Nós não estamos falando só de simplificação, nós estamos falando de clareza dos tributos. Nós vamos substituir um sistema tributário caótico por um sistema tributário em que as pessoas saibam exatamente o que devem. Nós vamos arrastar para dentro da legalidade, tirar da marginalidade setores hoje que não estão encadeados do ponto de vista tributário, mas estão encadeados do ponto de vista econômico. Isso vai alargar a base tributária e vai nos permitir cobrar alíquotas menores sobre consumo, o que vai ao encontro do desejo de que nós passemos a cobrar menos imposto sobre consumo no Brasil e mais imposto sobre renda para equilibrar o nosso sistema tributário e coordená-lo de maneira a que ele se aproxime dos melhores sistemas tributários do mundo. Tem um impacto muito importante sobre a indústria e sobre a exportação, que também está sendo pouco considerado, um fator que está sendo pouco considerado pelos analistas. Nós exportamos tributos no Brasil, tributos que não são aproveitados na cadeia produtiva e que são exportados. Nós estamos com uma carga tributária sobre a indústria que chegou no limite do insuportável. A nossa indústria vem perdendo, já perdeu competitividade, mas vem perdendo participação no PIB a cada ano, e chegou o momento do Brasil reverter definitivamente essa curva e nós voltarmos a produzir produtos manufaturados, inclusive para exportação. Tem a questão de que, embora seja um imposto sobre o consumo, ele sim tem efeitos distributivos. Nós sabemos que, pela POF, nós podemos considerar que isso terá um efeito benéfico sobre a população de baixa renda. A população de baixa renda consome mais produtos supertributados do que produtos subtributados. Então você tem a questão da justiça tributária acompanhada da questão da simplificação e da competitividade e eficiência da economia brasileira. As nossas estimativas dão conta de que mais de 30% de todo litígio no Poder Judiciário tem como pano de fundo uma disputa tributária. Ou seja, um Poder Judiciário que custa, no seu volume total, se pegar todo o sistema de justiça, ele custa aos cofres públicos 1,8% do PIB, quase metade disso tem a ver com o nosso sistema tributário. Então, é um impacto de eficiência, de clareza, de justiça, que nós não podemos desconsiderar. E que está sendo pensado com regras de transição que dão conforto. Ou seja, um Poder Judiciário que custa, no seu volume total, se pegar todo o sistema de justiça, ele custa aos cofres públicos 1,8% do PIB, quase metade disso tem a ver com o nosso sistema tributário. Então, é um impacto de eficiência, de clareza, de justiça, que nós não podemos desconsiderar. E que está sendo pensado com regras de transição que dão conforto tanto às empresas como aos gestores públicos das três esferas de governo: plano municipal, plano estadual e plano federal.
Há muitas questões a serem consideradas na tramitação. Nós somos sensíveis, evidentemente, aos apelos que nos chegam dos mais variados setores da sociedade, muitos dos quais justos, para que os textos contemplem uma série de preocupações legítimas da sociedade. Nós estamos com uma secretaria extraordinária que foi montada com uma equipe técnica exclusivamente voltada para a reforma tributária, e eu penso que a reforma tributária, junto com as novas regras fiscais que vão ser apresentadas por ocasião da remessa da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Congresso Nacional, vão dar um horizonte para o país, tanto de sustentabilidade fiscal quanto de sustentabilidade social. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, né, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição e que estão previstos no nosso plano de governo. Eu sou otimista em relação a encontrar essa linha fina, que muitos consideram muito difícil de executar. Eu acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Não temos por que temer no Brasil tomar as decisões corretas, tanto do ponto de vista do arcabouço fiscal quanto do ponto de vista monetário, porque há espaço para isso, para que nós possamos fazer convergir a política fiscal e a monetária, garantindo a todos sustentabilidade socioeconômica do nosso projeto. E eu penso que as medidas que estão sendo remetidas para o Congresso Nacional, que começaram antes mesmo da posse do atual governo, né, com a PEC da transição, as medidas anunciadas no dia 12 de janeiro, o compromisso de restabelecer a carga tributária histórica dos últimos anos, para que nós tenhamos base fiscal para dar sustentação aos programas sociais fundamentais para o próprio crescimento e para buscar equidade no nosso país. Eu penso que nós temos todas as condições de, no primeiro semestre, ter esse plano de voo definido. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, os interlocutores são os mais diversos, mas os diálogos estão acontecendo. Eu passei, depois de apresentar o arcabouço fiscal para o presidente Lula na sexta-feira, junto com os ministros da Casa e a área econômica, eu passei sábado, domingo e segunda trabalhando na interlocução recomendada pelo presidente Lula para preparar o terreno político para a recepção do novo arcabouço fiscal. Penso que a reforma tributária, com a constituição do grupo de trabalho pelo presidente Arthur Lira, vai avançar na Câmara dos Deputados com o entusiasmo, consentimento e parceria do Senado Federal, né, que vai aguardar a conclusão do grupo de trabalho para dar andamento às deliberações. Eu penso que nós temos total condição de votar na Câmara entre junho e julho e no Senado no segundo semestre. A partir daí, a equipe do Bernardo Api já está trabalhando a reformulação dos demais impostos, imposto de renda, imposto sobre folha, que vão seguir não como emenda constitucional, mas como projetos de lei, né? Uma vez que a Constituição já contempla os dispositivos necessários para uma reforma, nós podemos fazer, por projeto de lei, avançar na desoneração da folha e na correção dos desequilíbrios no que diz respeito sobretudo ao imposto sobre a renda,
corrigir as distorções do sistema tributário brasileiro e chegar ao final do ano, eu digo no primeiro semestre com as medidas anunciadas e quem sabe no fim do segundo semestre com as medidas aprovadas. Eu tenho falado muito com o Congresso Nacional, agradeço o ministro Alexandre Padilha e os líderes Guimarães, Randolph e o senador Jacques Wagner, que têm feito toda a mediação com o parlamento, os presidentes das duas casas e com os líderes, não apenas da base, com quem nós nos reunimos com mais frequência, mas também líderes importantes da oposição, que estão tendo discernimento de separar aquilo que é governo daquilo que é o Estado brasileiro, daquilo que é uma agenda republicana de longo prazo, estão sabendo fazer essa distinção, que é muito proveitosa no momento em que nós precisamos tomar medidas. Eu penso que nós estamos criando um ambiente no Congresso Nacional favorável a concluir o primeiro semestre com a apresentação daquilo que é necessário para o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento e usar o segundo semestre para aprovar essas medidas que eu considero darão sustentabilidade para o programa de governo do presidente Lula. Muitas dessas medidas já foram anunciadas, algumas vão entrar em vigor no dia 1º de maio, como é o caso do salário mínimo, da nova tabela do imposto de renda, do Desenrola, que é um programa inédito de resolução de litígios entre credores e devedores com apoio do governo, porque muitas famílias saíram endividadas da pandemia e precisam de um programa extraordinário para arrumar as suas contas e voltar ao mercado de consumo com crédito, se Deus quiser, mais barato do que o atual, né? Mas estamos aí na expectativa de convergência da política fiscal e monetária para que nós possamos utilizar essa gordura de juros elevados em benefício de um programa sustentável de desenvolvimento com baixa inflação. É absolutamente possível no Brasil, mas eu creio que é uma agenda de trabalho que está na ordem do dia. Além disso, em abril, nós vamos anunciar um conjunto de medidas regulatórias, uma das quais pode ser antecipada a pedido da Casa Civil, sobre parceria público-privadas, nas quais nós vamos investir pesadamente, e o Tesouro e a PGFN já estão concluindo a redação do novo marco regulatório das PPPs com a participação do Tesouro Nacional, e medidas para melhorar o ambiente de crédito no Brasil, que estão sendo pactuadas com a área técnica do Banco Central e devem ser remetidas até o final de abril para o Congresso Nacional. Portanto, no que compete à Fazenda, se nós tivermos a condição de, num semestre, encaminhar para o Congresso tanto a questão do marco fiscal quanto a questão das medidas de crédito e regulatórias para alavancar investimento, eu tenho certeza que nós vamos apresentar o desenho, né, concluído do que esse governo pretende para o futuro do país. Mais do que isso, eu acho que nós estamos com uma equipe toda ela debruçada sobre a questão da qualidade dos investimentos. Nós estamos fazendo um mapeamento de todas as iniciativas voltadas para a transição ecológica no governo federal e também nos estados, e nós queremos que o nosso plano de investimento esteja aderente a essa preocupação mundial. Porque eu penso que um país que tem 90% da sua matriz energética limpa tem todas as condições de, com um programa robusto de investimentos na transição ecológica, atrair empresas, atrair investimentos, fomentar o crescimento e desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu acredito que também no primeiro semestre esse mapeamento esteja pronto, com as medidas desdobradas, às vezes são portarias, são resoluções, decretos e projetos de lei, para que nós possamos não ter qualquer tipo de desenvolvimento, mas fazer um tipo de desenvolvimento aderente àquilo que o mundo espera de um país como o Brasil. Nós estejamos na fronteira daquilo que é necessário para colaborar com o esforço mundial
né, de inversão das curvas de emissão de carbono, para que nós tenhamos um horizonte de sustentabilidade diferente do atual, que é bastante preocupante. Eu estou na presença da Tereza Campelo, não podia deixar de lembrar de que a agenda social ela é tão importante quanto a ambiental num país com as características do Brasil. E a pior coisa que nós poderíamos fazer é dissociar a agenda social da agenda ambiental. Trata-se, portanto, de uma agenda socioambiental que tem que dialogar com a casa própria, tem que dialogar com o saneamento, tem que dialogar com os clamores da população de baixa renda para que essas coisas se coordenem de maneira adequada, se harmonizem de maneira adequada. Tem a questão da Amazônia, que não é só a questão do desmatamento que precisa ser enfrentado, mas é a questão também da geração de oportunidades para a Amazônia, para os povos não originários. Nós temos que oferecer oportunidades para todos, até para compatibilizar as perspectivas de uns e outros em busca de um desenvolvimento sustentável. Isso está na agenda, inclusive, da reforma tributária, que pretende enfrentar o desafio dos fundos regionais, que precisam ser pensados para garantir desenvolvimento regionalmente equilibrado. E estamos aí em contato tanto com o Nelson Barbosa quanto com a Aloysio Mercadante para repensar também o papel do BNDES dentro dessa filosofia. Eu acredito que o BNDES tem um grande papel a cumprir. Estou no BNDES falando com o BNDES, tem um grande papel a cumprir, em especial no financiamento de projetos de longo prazo. Nós não vamos encontrar nos bancos comerciais o funding necessário para pensar os projetos de investimento de longo prazo. Nós temos dialogado com muitas concessionárias de serviços públicos de todas as áreas, área da energia, área de saneamento, linhas de transmissão, ferrovias, rodovias, e nós precisamos reaproximar, né, a agenda de desenvolvimento de longo prazo do BNDES e das necessidades de financiamento que nós temos para fomentar tanto as concessões previstas quanto as PPPs previstas no PPI, que é gerenciado pela Casa Civil. Nós estamos reunindo, o presidente, na semana passada, fez uma reunião com todos os seus ministros de infraestrutura, justamente para fazer a coleta das informações necessárias para que esses planos saiam do papel ou aqueles que já saíram do papel sejam concluídos com êxito. O Brasil está com muita obra parada, né? E tem muita concessão e PPPs que podem ser viabilizadas se Tesouro Nacional e BNDES se somarem no sentido de propiciar que os investimentos aconteçam. São investimentos robustos, geradores de emprego, com ganhos de eficiência para a economia brasileira e que permitam ao Brasil continuar crescendo não apenas no agro, né, que esse trimestre vai bater recordes de produção, mas que cresça também no setor industrial e no setor de serviços. Eu penso que, eu sei que há muita ansiedade por tudo no Brasil, até à luz do que está acontecendo no mundo, né? Mas eu penso, até acabei de ouvir a entrevista que o presidente deu hoje para o portal 247 e vi ali um presidente confiante na sua equipe, confiante no trabalho que está sendo por ele coordenado, com resultados já visíveis no que diz respeito aos seus compromissos de campanha, mas de olho em um programa de longo prazo que dê sustentabilidade para o país. Eu termino agradecendo o convite do Aloysio. Repito que gostaria muito de estar no Rio de Janeiro, na presença de vocês. Não faltará oportunidade. E penso que esse seminário foi muito proveitoso para o Brasil. Acompanhei quase todas as falas daqui de Brasília, ou pela imprensa ou pela internet, e me solidarizo e me congratulo com os convidados
que deram recados importantes sobre o caminho que o Brasil deveria trilhar, pessoas importantes do Brasil e do mundo, querendo o sucesso do Brasil, querendo que o Brasil volte à mesa dos grandes fóruns internacionais, com ideias inovadoras, para que nós, como brasileiros, sejamos parte da solução dos problemas dos nossos vizinhos e também dos problemas mundiais. Penso que a liderança do presidente Lula se faz cada vez mais obrigatória nesses fóruns, é uma liderança conhecida por todos os líderes mundiais, uma pessoa que goza da confiança do mundo para ajudar a encontrar caminhos inovadores, prósperos e sustentáveis para o planeta. E acredito que essas viagens que o presidente já fez da sua eleição para cá, para o Egito, para Washington, para o Mercosul, agora para a China essa semana, são testemunho da importância da sua liderança e da liderança do Brasil para que nós possamos voltar a pensar o futuro. Termino com os votos de que a gente saia dessa armadilha de curtíssimo prazo em que nós estamos envolvidos. Nós precisamos sair dessa discussão, todo mundo olhando para a tela do computador para saber se o dólar aumentou 1 centavo, caiu 1 centavo, se a bolsa subiu 1 ponto, desceu 1 ponto. O Brasil é maior do que isso. O Brasil pode se pensar no médio e longo prazo, e é isso que vai garantir aos cidadãos, aos investidores, aos empresários, à classe política, a certeza de que nós vamos voltar para o caminho certo, do qual nós nunca devíamos ter saído. Obrigado, Aloysio. Obrigado à diretoria do BNDES. Beijo, Tereza. Tamo junto. 12:06. Fernando Haddad agora aplaudido. Essa imagem que você estava acompanhando é a mesma coisa que quem está presente neste momento no evento do BNDES estava ali vendo e ouvindo. Assim como Thaís Herédia, que estava aqui escutando, digitando e já vai repercutir com a gente as principais falas. Citou várias coisas, citou a importância do BNDES, né, como um fomentador ali de projetos, principalmente a longo prazo. E uma frase logo do começo, Herédia, eu já queria fazer quase que uma checagem aqui contigo. Haddad dissera: nossa inflação está mais controlada que no resto do mundo. Já quero te ouvir sobre essa afirmação feita por Haddad. Ele tem razão, a inflação brasileira está num patamar mais baixo que os países mais ricos, mas isso é bom para o Brasil, mas não deixou de exigir uma dose mais alta da taxa de juros. Nós já tratamos tanto desse tema aqui. O Brasil tem uma economia extremamente indexada, ou seja, a inflação ela se realimenta com muito mais facilidade. É um mecanismo que a gente não se livrou, a economia internacional, os países ricos não vivem sob a indexação há décadas, nós convivemos com a indexação há décadas, não nos livramos dela. E essa indexação, ou seja, qualquer coisa mantém a alta dos preços na economia, isso acaba gerando um custo adicional para lidar com o processo inflacionário. Eu quero destacar aqui, primeiro, a cor, eu vou ter que falar da cor do terno do Haddad, que ele está vestido com as cores que identificam o PSDB, né, que é o azul Totalmente. E o amarelo, até um look assim um pouco chamativo, mas de qualquer forma, imagem fala muito, né, Elisa? A gente trabalha em televisão, a gente sabe disso. E de algumas contrariedades que ele fez com que Lula acabou de dizer na entrevista que deu ao canal no YouTube, a TV 247. Por exemplo, quando ele fala sobre investimentos em energia elétrica, em geração elétrica no Brasil. Ele fala um país que tem 90% da sua matriz energética limpa não pode ficar sem receber investimentos, atrair investimentos. O presidente disse mais cedo que quer sim reverter a capitalização privada da Eletrobras, jogando essa que é a maior companhia de energia elétrica do Brasil hoje, está perdendo o valor das suas ações. Ele fala também na perspectiva de uso do BNDES com participação do Tesouro no financiamento de longo prazo no Brasil. Essa fórmula todo mundo quer saber como vai se dar, porque afinal de contas é custo na veia. E por último, Elisa, a questão da reforma tributária, que eu acho que ele foi o que deu mais destaque, né? Confirmando o empenho e uma escolha de que esse é o tema prioritário da sua pasta depois da questão fiscal.